fala agora sobre um levantamento que acaba de sair e que traz ali um retrato da avaliação sobre o governo Lula, avaliação negativa do governo, inclusive, segundo essa pesquisa do Instituto Atlas Intel, continua crescendo, né? Então temos aí um resultado que aponta nesse levantamento 53% dos entrevistados desaprovando o governo Lula em janeiro. O índice da mesma pesquisa ficava na casa dos 51%, né? Já neste novo levantamento, 45% dizem aprovar a gestão. Aí o índice meio que empata, é quase o mesmo registrado em janeiro, que é 45,7 agora e 45,9 em janeiro. Bom, 1,3% dos entrevistados, uma margem bem pequena, preferiu não opinar. Segundo a pesquisa, 50,8% consideram o governo Lula ruim ou péssimo, e antes esse índice era de 46,5%, subiu bastante, hein? 46,5% para 50,8% é uma alta bastante significativa nessa avaliação de reprovação. Os que acham o trabalho do governo ótimo ou bom eram 37,8%, agora são 37,6%, meio que empata. Outros 11,3% consideram regular e 0,4% não soube responder. Em relação às áreas do governo, a gestão Lula é melhor avaliada na geração de empregos, políticas sociais, mas deixa a desejar na questão de impostos e carga tributária, segurança pública e responsabilidade fiscal. A pesquisa também fez um comparativo entre a gestão Lula e a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que demonstra bem a polarização do país. Para 49,4% dos entrevistados, o governo Lula é pior do que a gestão do ex-presidente Bolsonaro. Para outros 48,9%, a atual gestão é melhor do que a de Bolsonaro. A Atlas Intel ouviu 5.710 eleitores por meio de recrutamento digital aleatório entre os dias 24 e 27 de fevereiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o índice de confiança dessa pesquisa é de 95%. A pesquisa também levantou a intenção de votos para as eleições presidenciais do ano que vem. Será que impacta? Bom, é o que a gente vai ver agora. Na estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, foram 3 simulações. E eu lembro aqui que a estimulada é muito importante porque é como o eleitor se depara ali na urna mesmo quando vai votar. Na primeira delas, Bolsonaro tem 45,8% e Lula 42,9%. Ciro Gomes aparece com 4,4% e Simone Tebet, que eu também lembro, uma pesquisa recente apontou como a ministra mais bem avaliada do governo Lula, aparece nessa pesquisa com 2,7%. Em um possível segundo turno, Bolsonaro aparece com 49% e Lula com 48%. Outros 4% não sabem ou então não responderam ou declararam voto em branco ou nulo. Na terceira simulação, com o deputado Eduardo Bolsonaro no lugar de Jair Bolsonaro, Lula tem 41,5% contra 23,8% de Eduardo Bolsonaro. Em seguida estão Romeu Zema com 10%, Ronaldo Caiado com 6,4%, Gustavo Lima com 4,1%, Simone Tebet com 3,4%, Pablo Marçal com 3,2%, Eduardo Leite com 1,9% e Marina Silva com 1,3%. Em um possível segundo turno entre Lula e Eduardo Bolsonaro, o presidente teria 48% dos votos e Eduardo Bolsonaro 44%. Outros 9% dos entrevistados não souberam responder ou declararam voto branco ou nulo. Em nenhum dos cenários, o nome do governador Ratinho Júnior foi levantado. Bom, vamos por partes aqui em relação a esse levantamento bastante amplo aqui da Atlas Intel. Primeiro, trazendo o recorte sobre o derretimento ali da reputação e da aprovação do governo Lula. É mais uma pesquisa, entre outras tantas que vem aí se sucedendo, demonstrando o mesmo recorte. O governo não vai bem aos olhos da população e os motivos são os mesmos. A gente fala muito de economia, mas a segurança também vem se repetindo ali como uma pauta prioritária que tem pouca percepção de atenção em relação a isso. A gente espera que o governo esteja atento nessa reforma que vai promover, trazer ali uma resposta para esses anseios da população de verdade, né? Só o discurso já não cola e, na minha avaliação, é preciso renovar também
os seus métodos, né? Não repetir aquilo que foi. São outros tempos agora, é um terceiro mandato, é um outro momento do país. Não adianta você ficar lá com aquela lenga-lenga de programas sociais, as pessoas já entenderam que isso é um direito, já não é mais uma conquista, você ficar erguendo isso como uma bandeira. A economia tem que ter uma atenção e resposta forte e a segurança pública também. Na área da saúde, o governo parece que já vem com essa missão desenhada, né, para Alexandre Padilha, de trazer ali uma bandeira, né, com um programa, algo grande ali que deixe um selo ligado a essa gestão. Já sobre a questão da campanha eleitoral, a conclusão é que ela pode ser muito curta e direta para simplificar para você, ouvinte. Quando tem mais de um candidato da direita no cenário, Lula vence. Ou vai melhor. Quando tem 1 a 1 ali, né? Aí você percebe que vai variando o nome, mas o desempenho da direita acaba sendo muito melhor. Também não chega a ser uma novidade que uma direita fragmentada favorece a gestão do presidente Lula. Então, basicamente, é um levantamento que vem aí a sedimentar que nada mudou e ao contrário, né? Muitas coisas ainda pioraram se você tem um projeto de concorrer à reeleição no ano que vem. E é por isso que as pesquisas são importantes, Rafa. Elas vão direcionando tanto o governo, no caso Lula, diante dessa fragmentação, né, ou dessa perda de confiança da população que o elegeu em 2022, mas também serve para que a oposição possa se organizar, decidir quais são as chapas que de fato vão concorrer, se de fato a direita vai se fragmentar, como indica com essa pré-candidatura anunciada do Ronaldo Caiado, que eu lembro, pode ficar inelegível e sequer possa, né, concorrer em 2026. Mas é sim um indicativo importante e eu retomo aqui quais são as áreas que as pessoas mais indicaram como sendo as que há uma preocupação, uma reclamação maior com o atual governo, que é a carga tributária, é segurança pública e responsabilidade fiscal. O governo até fez uma sinalização importante, conseguiu aprovar uma reforma fiscal que era uma demanda de décadas e décadas do país. Mas o resultado é que depois de tanta discussão, com a interferência e justa, né, de todos os setores que queriam ali ser melhor representados e beneficiados nesse processo, o impacto que deve ser sentido no bolso da população é muito pequeno. Desburocratiza, mas ainda assim o que a gente deve começar a sentir a partir do ano que vem ainda é insuficiente, ou as pessoas, por não estarem ainda sentindo, não entendem que há essa responsabilidade fiscal. Há um descontrole das contas, um entendimento de que o governo gasta mais do que deveria, que traz um indicativo muito ruim para as pessoas que estão vendo essa inflação aumentar justamente nos setores que mais afetam o dia a dia, que é alimentos, que é bebidas. A gente falou sobre os combustíveis também, tem esse impacto na energia elétrica que está tendo que ser contornado aí por meio de outras medidas do governo e a segurança pública. As falas do presidente, inclusive, não ajudam nesse sentido, como a Rafa bem lembrou. É um terceiro mandato, mas Lula continua reeditando o que ele já tentou fazer no passado, mas ele em si não fez as alterações, as mudanças que precisavam pessoalmente. Hoje é um presidente que trabalha muito menos com articulação política, está sendo cobrado por isso, não vai para o corpo a corpo no Congresso. É um presidente também que não está muito ligado às redes sociais, está presente ouvindo as pessoas, as demandas que são novas, né? Ele fala sobre conversar com as pessoas no chão de fábrica. A gente tem que entender que estamos num país em que 40% das pessoas estão na informalidade. Então, esse é o trabalhador com quem ele tem que dialogar. E isso não está acontecendo. É preciso ter essa mudança. As pessoas entendem que sim, está bem na geração de emprego, entendem que as políticas sociais estão acontecendo. O governo até tentou criar programas novos, como essa questão da bolsa ali para as pessoas que estão no ensino médio. Isso faz diferença? Faz. E também, Rafa, dá um indicativo, né, de que alguma coisa está sendo feita, mas é insuficiente. Se não trabalhar nessas áreas que estão sendo citadas aqui, vai chegar enfraquecido. Mas a direita também tem que entender que estar no poder é uma força que é muito grande. Você não pode desconsiderar isso, ter a máquina em mão. Só lembrar do que foi a PEC do fim do mundo no final do mandato de Jair Bolsonaro. Certamente o Lula vai reeditar algo muito parecido quando chegar próximas eleições de 2026. Então, é preciso que haja uma articulação, que se entenda se vai ter ou não alguém que vai substituir Bolsonaro, e a gente vai falar na segunda hora sobre a fala dele, que ele disse que vai ter aí alguém para substituí-lo só se ele estiver morto. E também, Rafa, se vai ter ou não uma terceira via, né? Então, todos esses arranjos vão ter que ser pensados justamente a partir dessas pesquisas que vão dando indicativos para todos os espectros políticos, agentes políticos, do que deve ou não ser feito.